Meus cumprimentos aos alunos e às alunas. Nós vamos seguir com a nossa disciplina, com o Direito Penal 1, e avançar agora no estudo do princípio da legalidade, a segunda aula a respeito dessa temática. É um tema de alta envergadura no tangente ao direito penal e, portanto, é importante que sigamos estudando e buscando nos livros de doutrina aí um arcabouço teórico consistente para o entendimento desse artigo 1º do Código Penal, que, como lhes disse na aula anterior, também está previsto na Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais. Isso é importante, o que significa dizer que se trata o princípio da legalidade do ponto de vista constitucional daquilo que nós chamamos de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado nem mesmo por emenda constitucional. Trata-se aí daquelas cláusulas ou daqueles dispositivos imodificáveis, inalteráveis pelo parlamento na sua atividade de reforma constitucional. Vocês estudarão isso depois em direito constitucional, mas já gravem aí essa asserção. O princípio da legalidade, como tal estabelecido na Constituição, é cláusula pétrea e, portanto, não pode ser alterado, não pode ser suprimido, nem mesmo em caso de reformas da Constituição. Apenas uma nova Constituição é que poderia instituir um modelo diverso. Como nós veremos, inclusive, nessa aula, a supressão do princípio da legalidade é uma característica de estados totalitários e, portanto, é importante a sua preservação. Mas para seguirmos aí a concatenação estabelecida, agora eu quero tratar dos desdobramentos do princípio da legalidade. Isso significa que, a rigor, o artigo 1º do Código Penal, ele traz o princípio da legalidade, mas é possível desdobrarmos o texto deste artigo 1º em três, pelo menos, subprincípios, que têm bastante relevância e que eu vou enfatizando conforme fizer a leitura do próprio artigo 1º, digamos assim, grifando a palavra que diz respeito ao subprincípio respectivo. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Quando se enfatiza esse aspecto da necessidade de lei para a previsão de um crime, para a previsão de uma pena, isso quer dizer que nós estamos tratando aqui da chamada reserva legal, Ou seja, as normas penais somente podem ser elaboradas pelo Poder Legislativo. As normas penais somente podem ser elaboradas pelo Poder Legislativo. Em outras palavras, isso vai significar, como explicarei na sequência, que o costume não cria direito penal. Vai significar que o Poder Executivo, já referimos anteriormente isso, não cria direito penal. Mas há uma dúvida, é uma questão que hoje em dia se afigura importante, tema difícil, acerca do papel da jurisprudência, ou, melhor dizendo, acerca do papel dos tribunais e, em particular, do Supremo Tribunal Federal. O que o professor está dizendo aqui é, olha, segundo o princípio da legalidade, apenas o Poder Legislativo pode criar crimes e estabelecer penas. Acontece que há algumas situações em que a atividade legislativa, a atividade do Poder Legislativo, não se realiza. E não se realiza, notem bem, quando deveria realizar-se, segundo a própria Constituição. E aí nós tivemos um caso recente, um caso importante, julgado pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eu coloquei o voto
do ministro Celso de Mello na plataforma. Espero que deem uma olhada, é um voto extenso, de repente não precisa ler tudo, mas leiam aquilo que for essencial e que foi proferido na ADO 26. É uma ação de inconstitucionalidade por omissão, não vou explicar isso agora, de número 26, e que tratava da questão da homofobia e da transfobia, tá? Condutas de preconceito, de vilipêndio, de ofensa, de desapreço a alguém por conta de sua orientação sexual, o que de resto é absolutamente repugnante. Devemos respeitar as opções de cada uma das pessoas. Sucede que o Poder Legislativo não editou nenhuma norma penal especificamente relacionada com essa temática. Não editou nenhuma norma penal especificamente relacionada com essa temática. E o assunto foi para o Supremo, ao argumento de que o parlamento, o Poder Legislativo, estaria se omitindo do dever de incriminar o preconceito homofóbico e transfóbico. Neste voto, o que o ministro Celso de Mello dirá, em última análise, eu vou ler aqui o item D da parte final do voto dele, onde se afirma estar se dando interpretação conforme a Constituição em face dos mandados constitucionais de incriminação. Isso é um tema muito importante. Mandado significa ordem, portanto, ordens constitucionais de incriminação, inscritos nos incisos tal e qual do artigo 5º para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei 7.716 de 89, até que o parlamento edite a lei específica que deve fazê-lo. Na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero e assim por diante, tá? Quer dizer, em outros termos, o que o ministro Celso de Mello, já aposentado do Supremo, mas um ministro de alta respeitabilidade, de uma consistência teórica incrível, o que o ministro Celso de Mello disse, em última análise, é que a Constituição estabelecia uma espécie de obrigação ao Poder Legislativo para regular a incriminação da homofobia e da transfobia. Não obstante essa determinação constitucional, o parlamento não realizou a incriminação, portanto, não legislou a respeito, e como consequência disso, enquanto o parlamento não o fizer, aplicar-se-á aos casos de homofobia e de transfobia os tipos penais concernentes ao racismo, os tipos penais concernentes à Lei 7.716 de 89. Do ponto de vista, digamos assim, metajurídico, do ponto de vista moral, é indiscutivelmente acertada a decisão na perspectiva de que é repulsivo o ato de preconceito ou o ato de ofensa, o ato de desapreço para com as pessoas que têm uma orientação sexual, seja ela qual for. A discussão que se estabeleceu em relação a esse voto do ministro Celso de Mello é se, em alguma medida, não se estaria a violar o princípio da legalidade, também ele de caráter constitucional, artigo 5º, inciso 39, e artigo 1º do Código Penal, tendo em vista que o resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal, em última análise, implica na incriminação de condutas não reguladas exatamente pela lei penal, homofobia e transfobia, ao modo de racismo. Ou seja, alguns críticos dirão, ora, o que o ministro está estabelecendo aí é claramente uma analogia em Malam Partem,
na medida em que há uma situação regulada, regrada, qual seja a do racismo, e outra não regrada, regulada, qual seja a da homofobia. Importante sabermos que a analogia é o procedimento de tratar uma situação não regulada segundo os parâmetros adotados para outra similar que é regulada. Todavia, será, em alguma perspectiva discutível, saber se devera, se realmente há similaridade entre o racismo e as condutas homofóbicas, ambas repugnantes, porém com diferenças que podem ser indicadas. E segunda, se isso não seria uma espécie de legislação penal ou uma espécie de incriminação penal à margem da lei. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal e digamos assim, numa democracia, é necessário que alguma corte jurídica, alguma corte de justiça tenha a última palavra sobre os assuntos. Se isso não acontecer, as discussões não se encerram nunca e, como consequência, não há pacificação social. Quase que simplificadamente, portanto, o que o professor está querendo indicar é: se o Supremo assim decidiu, na verdade, este é o caminho correto. Porém, numa perspectiva de sala de aula, digamos assim, nós podemos refletir sobre o tema. Eu não tomarei aqui posição, eu me inclino a concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal tal qual formulada, porque acredito mesmo na ideia dos mandados de criminalização, nessas ordens de criminalização. Apenas acho que provavelmente o melhor caminho seria o Supremo Tribunal Federal reconhecer que o parlamento deve regular sobre o tema, notificar o parlamento para fazê-lo, fixar um prazo para que isso ocorra e, eventualmente, já advertir que, decorrido esse prazo, se o parlamento não legislar, tal ou qual consequência advirá. Vale por dizer, eu tenho alguma dúvida sobre se a determinação imediata de equiparação da homofobia e da transfobia ao racismo pelo próprio Supremo Tribunal Federal não arrisca tisnar, não arrisca macular, em certa medida, o princípio da legalidade. Mas há muita gente boa, muitos autores que entendem que o Supremo acertou integralmente, outros entendem com razões que não são. É preciso ficar claro, quem discorda da decisão do Supremo está longe, na maior parte das vezes, de defender o preconceito contra a população LGBTQ+. Não se trata exatamente disso, é uma análise realizada sob o ponto de vista do princípio da legalidade. Então, aqui a gente precisa, em alguma medida, se inserir na discussão jurídica e deixar de lado essa questão. Portanto, pode ser que haja aliás, muito provavelmente há pessoas muito bem intencionadas em cada uma das posições. Nós precisamos refletir a respeito, ler, conhecer a temática para forjarmos as nossas próprias opiniões. Seja como for, essa ADO 26 traz a discussão exatamente ao nível da matéria que nós estamos estudando. Teria havido ou não violação ao princípio da legalidade no aspecto aí específico da reserva legal? Convido-os a pensar sobre isso. Eventualmente, no nosso encontro síncrono, me provoquem acerca do assunto, a gente fala mais a respeito dele, mas insiram aí essa discussão. O parlamento até o momento continua no estado inercial, no sentido de não legislar a respeito desse tema, e como consequência disso fica sempre essa questão de em que medida o Supremo Tribunal Federal é ativista ou não diante de um parlamento que se recusa a tratar
de determinados temas que, enfim, são muito importantes na vida das pessoas, né? Convenhamos que a ser vítima de atos preconceituosos por conta da orientação sexual é algo efetivamente muito triste, muito difícil e que cobra a intervenção do Estado. Deveríamos, em última análise, ter uma legislação específica a esse respeito. O segundo desdobramento do princípio da legalidade alude ao chamado subprincípio da anterioridade. Subprincípio da anterioridade é a chamada lex prévia. Lex prévia. A lei deve ser prévia. A lei incriminadora e a pena devem ser estabelecidas previamente ao fato praticado, tá, pessoal? Portanto, aí a necessidade é da lei ser prévia e o corolário disso, a consequência disso, nós vamos estudar depois, diz respeito à temática da chamada aplicação da lei penal no tempo, cujos mandamentos, digamos assim, iniciais, já foram, de algum modo, apresentados, mas eu repito aqui porque eu quero que vocês guardem isso com muita clareza. O primeiro deles é: a lei penal mais grave não retroage, portanto, não volta para trás. Ao passo que a lei penal mais benéfica tem retroatividade. Os detalhes serão dados no momento oportuno. E o terceiro subprincípio, derivado do princípio da legalidade, que às vezes os autores não se dão conta, é o chamado subprincípio da tipicidade ou taxatividade. Subprincípio da tipicidade ou taxatividade. Vejam só, não há crime sem lei anterior que o defina, A palavra defina aí é o que sinaliza para a necessidade da chamada tipicidade, da taxatividade. Isso quer dizer que os tipos penais, o que é tipo penal? Tipo penal é a descrição abstrata da conduta proibida. Tipo penal é a descrição abstrata da conduta proibida. É aquilo que os alemães chamarão de Tatbestand e os italianos chamarão de fattispecie. Ou seja, é a descrição abstrata da conduta que não se pode realizar. Ora, por que esse conteúdo... Então, se vocês forem lá no artigo 121 do Código Penal e lerem matar alguém, esse é o tipo penal de homicídio. Forem no artigo 155 do Código Penal e lerem subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, esse é o tipo penal de furto. O que se está querendo dizer aqui é que esse conteúdo da proibição deve ser claro. Por quê? Porque se o direito penal, em alguma medida, consiste na delimitação, no decote ao nosso espaço de liberdade, é preciso clareza no sentido do que... É preciso clareza para que nós saibamos o que podemos ou não fazer, quais as condutas que podemos ou não realizar. Como corolário disso, os tipos penais devem ser claros. Eles devem reunir, na medida do possível, todos os elementos para que haja ciência e consciência de parte dos seus destinatários, que somos nós, cidadãos, no sentido do que podemos e do que não podemos fazer. Esse é o subprincípio da tipicidade ou da taxatividade, tá, pessoal? Eu vou agora, em alguma medida, tratar do mesmo assunto sob uma outra visão. É como se estivéssemos olhando um cubo mágico e nós olhamos esse cubo por para uma das faces do cubo e agora nós vamos colocar outra face, continuar falando do princípio da legalidade, mas pormenorizando e reexplicando algum de seus aspectos, dada a relevância, dada a envergadura do artigo 1º do Código Penal. Então vamos lá. Primeira coisa, o princípio da legalidade consiste na ideia de que carecemos
de uma lex prévia. Lex prévia. Ou seja, no cotejo entre lei e fato, a lei deve vir antes do fato para regulá-lo. E aí é curioso, eu quero lhes dar alguns exemplos agora para também tornar mais palpável, mais tangível essas reflexões. Por exemplo, no ano de 1989, faz tempo, o Brasil viveu uma verdadeira epidemia, entre aspas, aí, permitam o mau trocadilho, de crimes de sequestro, de extorsão mediante sequestro. Muitos empresários famosos, etc., foram sequestrados e tal. Isso motivou, essa foi uma das razões que motivaram a edição de uma lei, que é a Lei 8.072/90, chamada Lei dos Crimes Hediondos, tá? Lei dos Crimes Hediondos. Hediondo é uma expressão que significa repulsivo, repugnante, de maior gravidade. Então, essa lei, 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos, elencou um conjunto de crimes tidos como mais gravosos, entre os quais aquele de sequestro, de extorsão mediante sequestro, e estabeleceu para esses crimes consequências penais mais severas. Lá, a progressão de regime ficava mais dificultosa, livramento condicional, diversas questões assim. Essa lei não se aplicou, por evidente, àqueles crimes anteriormente ocorridos e que deram causa à sua edição. Por quê? Porque a lei é prévia. Quer dizer, se a lei não vier antes do fato, ela não o regula. Um exemplo melhor ainda do que esse aconteceu no bojo da própria Lei dos Crimes Hediondos. Porque aí passaram-se alguns anos, e na Lei dos Crimes Hediondos não estava o crime de homicídio qualificado. Suponho que muitos dos alunos de Direito Penal 1 ainda não eram nem nascidos nessa época, e, portanto, vale o registro, porque isso faz parte, de certa maneira, da história do direito penal no Brasil. Houve o assassinato no ano de 92 ou 93, não tenho bem certeza, mas o trágico assassinato de uma atriz da Rede Globo de televisão, que na época fazia, inclusive, a novela que estava em curso. Ela era uma das atrizes e ela foi morta, se eu não estou errado, por um outro ator da novela. Então imagine, era a novela das 9, a novela das 8, como se dizia na época, e um dos atores matou uma das atrizes, e a matou de um jeito brutal, foi uma morte terrível, e enfim, os detalhes do caso não importam, e essa atriz, inclusive, ela era filha de uma escritora de novelas, a escritora Glória Pérez, que lançou um movimento para a inclusão do crime de homicídio qualificado, no rol dos crimes hediondos. E isso de fato aconteceu. Houve inclusive um abaixo-assinado nacional tratando disso, etc. Porém, a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos e, portanto, o agravamento das consequências alusivas a esse crime não se aplicou para a morte de Daniela Pérez, para o assassinato de Daniela Pérez. Eu não vou mencionar aqui o nome do sujeito que a matou, porque eu acho que, francamente, não vale a pena. Pesquisem a história no Google, se tiverem alguma curiosidade. Moça jovem, um homicídio brutal e uma situação completamente trágica. Mas o fato é que não houve essa retroação. Por quê? Pelo princípio da lex prévia, pelo princípio da anterioridade que compõe o princípio da legalidade no artigo 1º do Código Penal. Lex prévia. Segunda vertente, lex scripta. A lei deve ser escrita. Mas isso não significa que ela deve ser escrita no sentido meramente de redigida. Significa que ela deve ser
uma lei formal, ela deve ser uma lei formalizada. Noutros termos, costume não gera direito penal. Há duas definições acerca do que sejam costumes, tá, pessoal? Uma definição mais técnica, mais precisa, que diz que costume é um comportamento geral, uniforme e constante, que as pessoas praticam com o senso de obrigatoriedade. Quer dizer, é um comportamento geral, uniforme e constante, realizado com o senso, com o sentimento de obrigatoriedade. Em outros termos, embora o costume não seja exatamente obrigatório, as pessoas o têm como tal. As pessoas o têm como obrigatório. No conceito vulgar de costume, tratar-se-ia de um comportamento reiterado. Comportamento reiterado pode ser tido como costume, ou um comportamento tolerado pode ser tido como costume. Nenhum dos dois, sob nenhuma dessas perspectivas, o costume cria direito penal. Logo, é possível dizermos que, dada a ideia de necessidade de lex scripta, costume não cria direito penal. Agora, isso retira o costume do âmbito das nossas reflexões? A resposta é não. Por quê? Porque se é fato que o costume não cria direito penal, de outra banda, é possível que o costume traga influência para a interpretação do direito penal. Traga influência para a interpretação de determinados fatos da vida social. Por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de abrir o artigo 229 do Código Penal, lerão ali: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Em alguma medida, esse crime aqui é corolário de um outro que foi alterado há pouco tempo, que é a chamada casa de prostituição. Tá? Na redação original, esse crime se chamava casa de prostituição. Mas isso não importa. O nomen iuris é o nome do crime. Tá? O artigo 121 do Código Penal, o nomen iuris é homicídio, por exemplo. Havia ali o nomen iuris casa de prostituição que foi extirpado. Seja como for, trata-se da conduta de manter um local destinado à exploração sexual de outro. Ora, há muitos lugares, em Porto Alegre, no interior, etc., que todos sabem destinar-se à prática da prostituição, que não é crime. Prostituição não é crime, ok? Indaga-se, ora, mas esses lugares, então, ensejam a prática de crime? No geral, há uma espécie de aceitação ditada pelos costumes, inclusive muitos desses estabelecimentos funcionam com alvarás municipais, portanto obtiveram a documentação específica. E a questão que se coloca é, seria um crime ou não? Veja, aí há uma espécie de influência dos costumes, outros autores chamarão isso de adequação social, não importa, mas há uma espécie de influência dos costumes na interpretação do direito penal. Tem um outro artigo do Código Penal que trata do crime de ato obsceno. E o ato obsceno, para algumas pessoas, poderia se caracterizar a partir de determinadas condutas que no passado revelavam crime e que hoje já não mais
Já não mais. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena de tanto. E que hoje em dia não mais se considera como tal. Alguns autores, por exemplo, em livros de doutrina, aludem, não é exatamente um bom exemplo, mas serve para refletir. Aludem, por exemplo, ao carnaval. Quer dizer, no carnaval as pessoas estão, no geral, despidas. Vejam, se é certo ou errado, não sei, tá? Mas quero dar só um exemplo. Há 50 anos atrás, se a mulher fosse na praia de topless, por exemplo, alguém poderia aludir ao artigo 233 do Código Penal. Hoje em dia, isso seria uma insensatez completa. A questão do carnaval, da mesma maneira. E, portanto, o que eu quero lhes dizer é que o costume ou essa espécie de ajustamento da conduta ao sentimento social da época, a percepção, a realidade da época, tem alguma influência no direito penal, à guisa da interpretação. Agora notem, em nenhum caso, nesses dois exemplos que eu estou lhes trazendo, para efeito de incriminação. Portanto, é sempre necessário vermos no direito penal se o axioma, a asserção, o entendimento está sendo adotado em benefício do acusado ou do autor do fato ou em seu prejuízo, em seu detrimento. No geral dos casos, há uma diferença aí, uma diferença justificada. Esse é o princípio chamado princípio do favor rei. Princípio do favor rei, que há algumas ideias que não se podem aproveitar contra o acusado, mas é idôneo que se aproveite em seu benefício. Portanto, lex scripta. Ainda é necessária a chamada lex stricta. Vale por dizer, a lei que regula o direito penal, ela deve pormenorizar os elementos da incriminação e isso significa a proscrição, o afastamento, o rechaço da analogia in malam partem. Tipo assim, se vocês pegarem o artigo 269 do Código Penal, o artigo 269 do Código Penal traz o crime de omissão de notificação de doença compulsória. Que não vou explicar muito, é um crime próprio que exige uma singular condição do sujeito ativo e cujo texto é assim: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena de tanto a tanto. Então, basicamente, é crime se o médico deixa de notificar à autoridade pública uma doença que é de notificação compulsória. O que o princípio da lex stricta quer nos dizer? Suponham que em determinado hospital não tenha médico naquela noite. E vai alguém lá pedir tratamento acerca de uma doença cuja notificação é compulsória. E essa pessoa é atendida por enfermeiros. E os enfermeiros olham para o Código Penal, eles têm ciência que aquela doença é de notificação compulsória, mas não fazem a notificação. Respondem pelo crime? A resposta é não. Por quê? Lex stricta. Mas enfermeiro é parecido com médico. É verdade, num certo sentido, até é parecido. E até nessa exemplificação que eu lhes trouxe, o enfermeiro, dada a ausência de médico, acabou mais ou menos atuando como o médico atuaria, deu remédio ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem, mas para efeitos do direito penal, ele não pode ser inserido aqui. O segundo exemplo, eu acho muito eloquente, se vocês pegarem o artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo, subtrair para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça, há uma causa de aumento de pena no roubo, se ele for praticado com arma branca. Também há uma pena maior se for cometido com arma de fogo, aí o aumento ainda é maior.
Então o roubo é aumentado com o emprego de arma de fogo e também com o emprego de arma branca. Aí o sujeito vai praticar um roubo na rua e ele pega uma garrafa, quebra a garrafa e vai para cima da vítima. Mão na cabeça, me passa o celular. E comete o roubo. Cometeu o roubo. Indaga-se. Incide a causa de aumento de pena alusiva à arma branca? E se ele usou um espeto de churrasco? Um pedaço de azulejo? O que falarei aqui tem alguma divergência na jurisprudência, tá, pessoal? Eu vou transmitir-lhes o que eu acho correto, com respaldo em boa parte das decisões e na temática que nós estamos estudando. A mim me parece que esses outros instrumentos vulnerantes, pode ser uma caneta, eu coloco aqui, mão na cabeça, pedaço de azulejo, pedaço de vidro, etc., não servem para agravar a pena. Por quê? Porque não se inserem no conceito de arma branca. Arma branca é algo que tem um sentido. Alguns autores diriam aqui, tem um sentido hermenêutico. A arma branca possui um sentido que não pode ser alargado pelo intérprete. Aí é necessário, ou até em algumas decisões minhas faço essa remissão, é necessário, às vezes, para, digamos assim, agregarmos elementos às nossas reflexões e ao nosso pensamento, traçar um estudo de direito comparado. Por exemplo, o Código Penal da Itália e da Alemanha prevê uma causa de aumento de pena para o roubo quando ele é praticado com armas ou instrumentos vulnerantes. Vale por dizer, instrumentos que podem lesionar ou vulnerar a integridade física da pessoa. Aí, beleza. Aí cabe a garrafa de vidro quebrado, o pedaço de azulejo, a caneta e o espeto de churrasco. Agora, nós no Brasil não fizemos essa opção. Nós fizemos a opção de arma branca. A arma branca. Como consequência disso, não se pode agravar a pena. Continua sendo roubo, tá? É roubo. Mas não é um roubo com a pena majorada. Por quê? Porque esses objetos não são arma branca. Simplesmente não são arma branca. Tá? Então, esse é um outro exemplo da ideia da lex stricta. Não é possível a analogia in mallem partem. E um terceiro exemplo aqui, depois nós vamos estudar isso com muita calma, porque parece inserir o assunto das chamadas normas penais em branco, sobre o qual não quero tratar ainda. Mas é a questão das drogas, tá? Na realidade, existe um catálogo sobre quais são as substâncias entorpecentes que produzem dependência física ou psíquica e que são proscritas por atos do Ministério da Saúde, ok? Justamente por isso, só fazendo essa breve introdução, é que nós falamos em norma penal em branco, tá? Existe aí uma complementação do conteúdo da proibição por atos administrativos. Por ora, pensem assim. Tudo bem. E aí tá lá nesse catálogo do Ministério da Saúde, o tetrahidrocannabinol, maconha, cocaína, anfetamina, crack, ecstasy, etc, etc. Aí suponham que alguém descobriu ontem uma substância qualquer, que produz um efeito fortíssimo similar ao de X, de qualquer outro tipo de droga. Entretanto, essa substância que foi ontem descoberta, aí você vai para uma festa, distribui aquilo, todo mundo alucina. Fica todo mundo alucinado na festa. A polícia chega e pega o sujeito com um saco enorme daquela substância que nós vamos designar aqui por Z, substância Z. Fala, tá todo mundo doidão aqui, é droga. Vamos levar ele para a delegacia, vamos prender ele por tráfico de droga. Ele está vendendo isso, está ganhando dinheiro, e está confirmando que está fazendo isso. Aí você chega na delegacia e vai ver que Z não pertence ao catálogo das substâncias proscritas. Por quê? Porque era desconhecida até então. Nesse caso, do mesmo modo, lex stricta. Não se pode aludir à analogia in mallem partem. Admite-se, sim, a analogia in bonum partem.
no direito penal, mas não a analogia em malum partem. E o último aspecto que eu queria referir é o da lex certa. Lex certa. Portanto, nós falamos da lex prévia, lex scripta, lex stricta e agora lex certa. Significa que os tipos penais devem ser claros, com conteúdo acessível a todos, tá? Porém, aqui isso nos remete a mais uma ideia, tá? A duas ideias. Primeiro, nós sabemos que a atualidade, o século XXI, produziu uma espécie de dualidade no direito penal. Nós temos dois tipos de direito penal que podem ser nominados de várias formas, tá? Uma das formas que eu usei aqui é direito penal clássico ou primário e direito penal secundário. A outra, que é mais ou menos a mesma coisa, delictem se delicta de mere proibita. Isso significa o quê? Há casos em que o conteúdo da incriminação é mais facilmente acessível a todos. Homicídio, roubo, furto, estupro, lesão corporal. Outros casos, que são pertencentes ao delicta de mere proibita ou a esse direito penal secundário, são mais difíceis. Crime contra o sistema financeiro nacional, os crimes bancários, determinados crimes contra a ordem tributária. Portanto, há crimes que realmente o comum dos homens não acede assim tão facilmente ao seu conteúdo, tá? Eles aludem a setores específicos e que requerem uma certa medida, um conhecimento mais pormenorizado, tá bem? Mais do que isso, portanto, há uma dificuldade quanto ao conceito de lex certa para esse outro setor do direito penal. Afora isso, o conceito de lex certa significa que os tipos penais devem aludir a fatos. Os tipos penais devem aludir a fatos, não a modos de ser ou a personalidades ou a aspectos da personalidade. O que deve ser proibido é matar, é roubar, é traficar, é estuprar. Os tipos penais não devem remeter-se a condições pessoais. Por exemplo, seria completamente inidôneo um tipo penal que dissesse ser canalha, ser malvado ou qualquer coisa assim. Os tipos penais devem descrever fatos. E justamente isso é que produz uma vertente que diz assim: nós devemos defender, e isso é correto, o chamado direito penal do fato, e não o direito penal do autor. E não o direito penal do autor. O direito penal do autor é apanágio, é característica de modelos autoritários do direito penal. Há um livro muito interessante que um dia acho que devem ler, escrito por Francisco Munhoz Conde, um penalista espanhol, acerca do pensamento de Edmund Mesger, que foi um autor muito relevante, sobretudo na época do nacionalsocialismo alemão, do nazismo alemão, e posteriormente também. E o Munhoz Conde desnuda toda a perspectiva teórica do Mesger, apontando-lhe o dedo sobre a sua vinculação com o regime nazista. É muito interessante esse livro. No modelo da escola de Kiel, que é o modelo do nacional-socialismo alemão, do direito penal nazista, basicamente com Mesger, com Schaffstein e com Damm, se estabelece um direito penal do autor e também um direito penal que admitia a analogia em malum partem. Veja como esse resguardo e a necessidade da lei estricta é importante, tá bem, pessoal? Mas retomando aqui, se é certo que o direito penal há de ser o direito penal do fato, portanto, a incriminação deve aludir a fatos e não a modos de ser, isso não significa, entretanto, que, depois que o fato é praticado por X, no momento da aplicação da pena ou do estabelecimento da sanção, se possa levar em conta alguns aspectos da sua internalidade. Vejam que há uma diferença aí. Direito penal do fato
incriminam-se fatos, não modos de ser. Agora, depois que o fato é cometido, ao estabelecer-se o juízo de reprovação, aí sim é possível fazermos determinadas avaliações. Vou lhes dar 2 exemplos para não avançarmos no tempo da aula. O primeiro é a própria questão de feminicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado porque praticado por alguém que mata a mulher tendo em vista a sua condição feminina. Logo, para além da gravidade íncita inerente ao crime de homicídio, há um agravamento da pena aí, tendo em vista essa percepção interna do sujeito acerca da condição feminina e de um modo de pensar as coisas que coloca a mulher como uma espécie de objeto. E isso é reprovável e deve ser. Portanto, justifica-se uma pena mais alta ao caso do feminicídio. Vejam, seria errado, apesar de o que eu falar aqui ser um pouco difícil de entender, mas seria errado você criar um tipo penal que punisse o sujeito que pensa ser, que pensa, digamos assim, em termos de inferioridade de gênero, tá? Quer dizer, por quê? Porque isso não saiu para o âmbito externo. Apesar desse ser um sujeito que está completamente errado e que está pensando de maneira completamente equivocada e repulsiva, incriminar o seu pensamento parece errado também. Né? É o chamado cogitationis poenam nemo partitur. A ideia não delinque. Infelizmente, há pessoas que pensam errado e as coisas são como são. Agora, incriminar o homicídio e agravar a sua pena, tendo em conta uma concepção interna do sujeito, não é inidôneo. Como não é inidôneo, segundo o exemplo, a pena de um homicídio cometido por motivação racial ou de superioridade étnica ser também agravada. E aí vejam, o sujeito não é incriminado pela sua condição interna de ser racista, de resto absurda e de resto inaceitável. Mas não é isso que é o crime. O crime é matar ou agredir alguém, um fato, cujo agravamento ao nível da pena pode ser estabelecido por conta desse aspecto interno. Tá? Eu digo isso porque há uma confusão no Brasil acerca do direito penal do fato e do direito penal do autor, e algumas pessoas interpretam, a meu juízo de maneira equivocada, que qualquer alusão a aspectos internos de quem delinquiu não pode ser feita. E eu recuso essa ideia. Na minha percepção, essas questões internas, esses aspectos da personalidade não podem mesmo justificar uma ordem de incriminação, porém, sendo a ordem de incriminação alusiva a fato, esses aspectos internos, no ensejo de aplicação da pena, não devem ser desconsiderados. Tá bem, pessoal? É isso que queria lhes trazer acerca do princípio da legalidade. É um vasto conteúdo, há muita coisa que vocês encontrarão nos livros. Sigam estudando. Nós nos encontraremos numa próxima aula síncrona. Um grande abraço, bons estudos.